E foi assim que o Gustavo conheceu o mercado digital, através de uma indicação para poder trabalhar do absoluto zero, sem entender nada. O Gustavo não entendia nada de internet e começou a trabalhar com a Zero. gente em 2021. E em 2021 a gente começou a desenvolver um método que a gente utiliza hoje para pessoas leigas conseguirem posicionar sites na internet. Beleza? Então faz uma apresentação aí rápida aí, Gustavo, só para galera poder te Fala, conhecer. galera. Que sou eu, Gustavo. vinte e São quatro os... anos na carcaça, quase 25. Mês que vem faço 25. E estamos aí, né? Agora, vivendo 2 anos de SEO, vida transformada por esse nicho do marketing digital, que eu conhecia zero, zero. Galera, eu conhecia zero. Eu mal tinha ouvido falar em marketing digital. Mal, muito mal e porcamente. Quanto mais SEO, cara. É, Nossa, zero. Conhecia para quem nada, nada, nada. pra galera poder saber assim, mais ou menos como é que o Gustavo teve o contato primeiro, foi que o Através, seguinte, tinha um um amigo amigo meu. dele, um amigo dele que foi, tipo assim, de infância, estudaram junto e É, tal. Esse moleque, ele era mais inteirado e ele acompanhava aqui o canal, tá ligado? O moleque era sim. seguidor, tipo assim, de muito tempo, Ele que conhecia. 2016, 2017. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, eu falei, pô, mano, parece aí pra gente trocar ideia e tal, não sei o quê. Eu sempre, né, pra trocar ideia assim com a É. galera, eu Foi sempre assim fui que de ele boa. conheceu. É. E aí eu vi o potencial no moleque, eu falei, pô, mano, o que tu acha de fazer um estágio lá com a gente e tal? E aí o moleque começou a fazer um estágio com a gente, começou a trabalhar com a gente. E daí quando a gente teve a ideia de expandir, aí ele fez algumas indicações. Uma dessas indicações era o Gustavo. Aí ele falou, pô, mano, tem um moleque que é parceiro meu e tal. E, pô, mas tipo assim, ele trabalha lá no Guanabara, no supermercado, é repositor de Lá no estoque lá, Inferninho. no, lá É. do Guanabara. Aí eu falei, pô, mano, zero contato. Eu falei, não, irmão, chama o Porra, moleque, porque menos se dois. funcionar pro moleque, irmão, vai funcionar pra qualquer um, tá ligado? E aí a gente fez uma seleção de algumas pessoas, eram tipo 4 pessoas, 5 pessoas, mais ou menos que foram, e o Gustavo ficou, tá ligado? O Gustavo ficou. E a proposta pro Gustavo foi: a gente vai te ensinar, entendeu? E vai te custear tudo que for necessário pra É. você poder aprender e começar a trabalhar, tá ligado? Começar a desenvolver o trabalho, né? E aí, falei um pouco aí, pessoal, Gustavo, como é que foi, tipo assim, vamos botar assim, o primeiro mês, né? Porque quando chegou assim, tudo novo. E no primeiro mês o Ah, foi Gustavo um já desafio, conseguiu fazer né? o projeto, né? Então, ele conseguiu fazer o projeto e posicionou na primeira É. página, tipo assim, aí ele viu que a parada funcionava. Mas no primeiro mês, qual foi as primeiras impressões assim, tipo, caraca, tô zerado. Não sabia nada. Isso aí, a sensação Antes era de falar essa. rapidinho. Zerado, zerado, sem saber nada, 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 nada. Meu medo, ó, não vou tocar em nada para não bagunçar nada. A primeira coisa é não fazer merda, já começava por aí. Não pode fazer nada. Tinha um site, olhava para aquele painel ali, o que que eu vou fazer? Não sabia mexer, não sabia nada. Primeira coisa, ó, É, não clique em nada é Gustavo, para não fazer merda e deletar o site. o Gustavo não sabia absolutamente nada, não sabia o que era Zero. domínio, não sabia o que era Não tinha hospedagem, não ouvido sabia o falar em que marketing era. digital direito, gente. Não sabia nada, não Eu sabia mal, nada. né, conhecia nada, nada. Zero. E aí, na época, o Gustavo pegou um treinamento de SEO que a gente tinha. É, Eu tinha um treinamento, que eu tinha gravado esse treinamento, que era para os nossos funcionários e para os clientes. isso. Porque, para quem não sabe, né, eu tenho uma empresa de link. Então, a gente vende, né, ainda, porque a empresa existe, né, a gente vende links. E muita gente que chegava procurando o link, eles não tinham os requisitos necessários para poder fazer funcionar a parada, tá ligado? Eles não tinham É, nada de sim. otimização, não tinha nada, era horrível. E só queria só o link. Então, eu criei um treinamento que a gente entregava como bônus para os clientes dos links. Daí ele comprava os links e daí ele fazia o treinamento e com o treinamento ele conseguia melhorar o resultado. Então o Gustavo teve essa base aí que foi esse treinamento. Era um Sim. treinamento que era 100% teórico. Que ele era. Na verdade, era muito bom aquele treinamento, Gustavo. De Era Smartjet, muito né? teórico. O Foi lá que eu treinamento, aprendi tudo. esse treinamento ele nunca foi vendido. Esse treinamento da É, Smartjet, ele nunca foi era vendido, ele sempre foi interno. interno. Era interno. E aí o Gustavo pegou ele e a gente falou, mano, só estuda isso daí, tá ligado? Não faz mais nada, só Devorei. estuda. E aí ele ficou assistindo, tipo, várias e várias e várias vezes, né? E aí tu fez o primeiro projeto, né? Como é que foi fazer o primeiro projeto, Gustavo? Foi desafiador. Foi desafiador. Ficou uma bosta o design, ficou feio, Ficou. horroroso.
Mas o mais importante, posicionou. Que é só seguir o método. Seguir o método, o site ficou feio, mas Então, suficiente para posicionar. quando o Gustavo veio, a missão foi o seguinte, mano. O moleque não sabia nada, tá ligado? Nada, Nada. zero. Então, eu tinha que fazer funcionar pra ele. Essa que era a É, ideia. Eu falei, se eu faço funcionar pra ele, pronto. Eu para posso fazer contratar funcionar para qualquer qualquer pessoa pra outro. poder É. fazer. Que é justamente o que a gente faz hoje, né? A gente tem vários e vários e vários redatores, tem várias pessoas que trabalham com a gente que nunca tiveram contato com SEO, mas passam por um treinamento e daí desse treinamento Isso. eles conseguem trabalhar, porque senão ia ser impossível. Hoje a gente tem redator que a gente consegue contratar o cara do É, zero, dar um treinamento pra ele e ele se formar profissional e começar a trabalhar. sim. Hoje, de boaça, mas no começo, 2 anos atrás, era meio complicado, né? Então, qual foi a minha missão? Minha missão foi desenvolver um método que todo mundo pudesse aplicar. Então, eu só ficava só simplificando as coisas. Muito do que vocês veem aqui hoje, aqui no canal, surgiu nessa Nossa. época. Tipo assim, Aham. ó, cabeça de silo, palavra de suporte, isso aí tudo Não fui eu que tinha. inventei, mano. Isso não tinha. É, Tecnicamente, isso não existe dentro do SEO. é. Foi só um método para poder facilitar para que O pessoas que entendimento, nunca é. tivessem conhecimento conseguissem fazer, tá ligado? Isso. Então, aí como é que foi o processo aí? Vamos para a parte mais prática do processo. Como é que foi, Gustavo? Dificuldades e barreiras da execução do primeiro projeto. O primeiro projeto foi Então, o Brasil Bikes, né, que tu fez, né? foi aquela leva de projeto. O primeiro Sim, especificamente foi ele. Foi ele. sim, Eu sempre tive um pouco de facilidade com o computador, porque eu sempre mexi, né? Essa parte foi até um pouco mais tranquila, a adaptação. Mas foi mais da questão do marketing, do SEO, né? Que eu não conhecia nada, nada, não tinha noção de nada. Não sabia como funcionava o Google, não tinha noção de nada. Aí fui aprendendo, fui lá dentro, fui assistindo tudo, fui me ajudando, me ensinando e fui fazendo. Aí naquele primeiro mês fiz o site e posicionou. aí vamos lá. Para fazer o site, com servidor, essas coisas, a gente já estava É, pronto, né? Tu não precisou fazer, né? servidor, fui Não aprendendo pegou. também, aprendi, mas Aprendeu, mas já depois, né? Mas tinha, já já tinha. tinha. Então, Tudo basicamente, já. o que que tu fez no primeiro projeto? Selecionou as palavras, Fiz o selecionou as palavras, planejamento, fez fiz o o site, planejamento, fiz o fez o site, planejamento, né? fiz o site, só não fiz o conteúdo. Bom, o site é uma parada interessante, mano. O site é uma Tinha coisa que ter as interessante. imagens do site ainda. Isso é mó vacilo a É, gente não ter. eu tenho aqui, eu acho. Acho que tem Ah, mentira, tem? Deixa acho eu que ver tem se na eu acho. ferramenta. Mas Deixa eu vamos ver. lá. Me fala aí pra galera que eu acho que isso aí é uma dúvida que muita gente tem, mano. A parte de fazer o site e tal, isso é uma parada que, Ah, caraca, mano. Como é que foi? Tu que não tinha contato nenhum, nunca tinha feito, não sabia o que que era um fui WordPress, não sabia o fazendo. que era Eu nada. aprendo muito assim. Eu aprendo fazendo. Vou fazer, vou vendo, vou fazendo, fazendo, fazendo. Quanto mais eu repito, mais vou gravando e mais eu vou fazendo. Não adianta eu só ficar vendo um vídeo, ver o vídeo e deixar para lá e achar que vou aprender assim na teoria. Não, eu aprendo muito mais na prática. Olha e Sim, faz, olha e faz, olha e faz, olha e faz. Foi assim que eu fiz o Brasil Bikes, fiz o Mundo Hoverboard, fiz o sim. ar-condicionado stop, Fez uma vários, leva né? de site. Fui fazendo uma Sim. leva de site para aprender. Porque É. senão não tem como, só ficar vendo o vídeo não vai para frente. E o que foi incrível foi que o Gustavo criou esse projeto e um mês depois ele posicionou É, na posição zero, isso. né? Na Mas, verdade, mas acima lembra qual foi o lance? Que a gente foi do fez, Lore aí eu Y, fiz, né? fiz o site, aí impacientemente eu peguei a visão do Lore Y, eu falei, vou criar aqui a URL, né? Mal não É, vai fazer. Não fez mesmo. não fez Em mesmo. pouco tempo Começou a chegou na primeira indexar. página com o Lore Y. É, chegou na primeira página com o Lore Y, né? Foi o primeiro Isso. projeto. Então, assim, cara, o Gustavo, um mês, ele criou o projeto, botou na primeira página com o Loren Y. E tem prova disso, É, evidentemente, né? O site tem registro e eu tenho sprint também, depois eu vou mostrar aqui no final. Que eu nunca mexi isso. aqui no computador, mas eu tenho Eu queria ver a sprint lá estrutura em dele, a cima. primeira. Ah, a Coitado. primeira estrutura, né? Eu não sei se vou ter a É primeira isso que eu queria estrutura, ver. mas eu tenho sprint lá de quando passou, Ah, não, abriu, isso tipo, sim, cada sim. palavra. Então, Passou, foi ficou, surreal, ficou na mano. posição zero. Ficou na posição zero. Surreal. Ficou na Aí posição vamos lá. zero. Aí depois disso daí, como é que foi rolando? Aí pegou essa parada, né? Aí fui E. aprendendo muito mais, eu fui aprendendo mais a parte técnica, né? Foquei primeiro no aprender o SEO, né? Aí fui aprendendo no planejamento, seleção de nicho, fui aprendendo toda essa parte. Aí depois fui aprendendo a mais a parte da construção do site, estrutura de hospedagem. Aí Sim. depois, bem depois, eu fui aprender a parte de link building. De link, foi o último, né? Olha só, Foi o mano. Que último. Foi coisa. um Presta processo atenção. correto, né? Olha só. Olha só. O Gustavo, a gente Ah, até brinca achei aqui, aqui a mano. estrutura do A- a- site.
Tem. Deixa eu te mandar Depois o eu link. mostro aqui. Aham. Aqui é o seguinte, o Gustavo, a gente brinca aqui, o Gustavo fala que foi criado em laboratório, mano. Porque o Gustavo, ele aprendeu tudo do zero comigo, tá ligado? É, Então, ele foi. não errou no processo. Eu já Não, sabia fazer muita coisa, já sabia óbvio. pra caralho antes. Então, quando ele pegou, eu falei, caraca, mano, tu precisa fazer isso, aquilo, aquilo outro. E sabe o que aconteceu? Ele Eu fiz obedeceu, A, B e mano. C e Ele foi. fez exatamente a última coisa que o Gustavo aprendeu foi link building. Por que É, será, hein? E justo por que ele que estava será, né? dentro de uma empresa de link building, mano. É, a Tá última coisa que eu entendendo? aprendi foi link. A última coisa que aprendeu foi link, domínios inspirados, É, PBN. E Scriptbox. olha, cara, que a gente já. Scriptbox, né? E olha que a gente já. A gente já tinha, nessa época, o quê? 5 anos da empresa. Foi em Não, já tinha 2017. tudo, tinha É, já tinha PBN. cinco Os primeiros anos. sites que eu. É, isso. Tipo assim, no primeiro mês eu fui criar o site, fui aprender, fui criar o site. Mas aprendi a mexer também, dando alguns reparos no site da PBN. Tinha muito Sim. site, assim, uma coisinha ali, uma coisa aqui, foi Ó, aí que eu fui entendendo. Fui quando, familiarizando com o WordPress, com quando o as Gustavo. ferramentas. Quando o Gustavo entrou, quando o Gustavo começou a trabalhar com a gente já tinha empresa há 5 anos e É. a empresa especializada em link building. O Gustavo foi aprender SEO. O que que ele aprendeu? Tudo, menos link building, mano. Tá É. entendendo? Porque no começo não precisa, mano. No começo não precisa. Não precisa. Eu vejo a galera aí perguntando, pô, não sei o que, Não, Scrapebox, PBN, o para. Mano, não coisa era muito precisa, bom. mano. Não É. precisa. Não precisa de PBN, não precisa de nada disso pra começar, tá ligado? Isso Não, eu você precisa comecei pra tudo você do jeito escalar. certo, do começo. Exatamente. Eu fui Exatamente. entender como o Google funciona primeiro. Fui entender como o Google funciona, para depois entender de planejamento, para entender de SERP, para entender de tudo. Não fui pulando etapas. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023 e tá tudo disponível no link aqui da descrição. Então toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.